Então vamos falar um pouquinho, né, desse projeto do Gabaritando Linguagens no Enem, né? Essa aula de número 0 é um apanhadão daquilo que eu pretendo fazer no curso ao longo das 3 aulas, e é para vocês entenderem, né, o que é que eu tenho pensado a respeito do Enem, né? Eu tenho usado aí ao longo do tempo a minha experiência, a minha percepção sobre a prova do Enem, né? E tenho feito algumas reflexões sobre isso e decidi montar um curso, então, a partir dessa perspectiva. Tá? Então, o que eu acredito que seja possível no Enem? Eu estou cansado de aluno chegar e falar, pô, Manga, eu não consigo estudar para a prova de linguagens, né? Parece que eu olho e não tem conteúdo ali, não tem matéria, né? E aí eu comecei a ficar meio encafifado, falei, poxa, será que eu estou ensinando uma coisa que não cai na prova? Ou será que cai na prova algum conteúdo misterioso? Ou será que não cai conteúdo nenhum e eu tô louco e a gente está perdendo tempo e devia estar estudando física, matemática, sei lá, né? E aí eu comecei a perceber algumas regularidades nas provas do Enem, né? Olhando para um universo de questões aí de mais ou menos 10 anos, né? Pensando tanto nas aplicações regulares quanto nas PPL, né? Nas segundas aplicações, quanto no Enem digital, né? Olhando para todo esse universo, a gente consegue achar algumas constantes. Então, né, a partir dessa perspectiva, a gente consegue pensar, né, no seguinte: dá uma olhadinha nessas 3 questões aqui e tenta ver o que elas têm em comum. Né? É uma questão de 2018, uma questão de 2015, uma questão de 2017. Né? São anos diferentes aí, todos da primeira aplicação. Olha só a primeira questão. Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa, sem querer. Não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó. Graciliano Ramos, lá no Infância, né? Um romance que é ficcional, mas que traz algumas recordações da própria infância desse autor, né? Do autor de Vidas Secas, né? Do autor de São Bernardo, do autor de Angústia, que vocês devem ler aí para a Unicamp. Então, olha só, né? O trecho que a gente tem aqui é um trecho memorialístico, né? Traz uma lembrança, uma recordação. Como eu disse, esse livro é ficcional, mas não é, né? Tem elementos ali que são biográficos de fato, outros foram criados, né? Então há essa recordação. E essa recordação se coloca na forma de uma narrativa. O examinador do Enem diz assim para a gente, deixa eu pegar aqui um marca-texto. O examinador diz o seguinte para a gente: num texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para a progressão temática, tá? Então, a sequência dos fatos contribui para a progressão temática. No evento, esse processo é indicado pela alternância das pessoas do discurso que determina o foco narrativo. Utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos, variados. Indeterminação dos sujeitos de ações que caracterizam os eventos narrados. Justaposição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados.
é recorrência de expressões adverbiais que organizam temporalmente a narrativa, tá? Então, né, a gente sabe muito bem que a organização do Enem, pela teoria de resposta ao item, se dá da seguinte forma, né? Cada questão, aliás, do Enem recebe esse nome, item, né? Então, olhando para esse item aqui, você tem, né, o gabarito, ou seja, a questão tem uma alternativa correta e existem os distratores. Normalmente você vai encontrar, né, ao lado ali do gabarito, da alternativa correta para a questão, você vai encontrar um distrator forte. Então é muito comum que você fique entre duas alternativas no Enem, né? Isso é natural, a prova é feita desse jeito. Então é normal que você fique entre duas, né? Então dá uma olhada aí, pensa um pouquinho que eu vou para a próxima questão. Enem 2015. Em junho de 1913, embarquei para a Europa a fim de me tratar num sanatório suíço. Escolhi o de Clavadel, perto de Davos-Platz, porque a respeito dele me falara João Luso, que ali passaram o inverno com a senhora. Mais tarde, vim a saber que antes de existir no lugar um sanatório, lá estivera por algum tempo Antônio Nobre. Ao cair das folhas, um de seus mais belos sonetos, talvez o meu predileto, está datado de Clavadel, outubro 1895. Fiquei na Suíça até outubro de 1914. Quem escreve é o Manuel Bandeira, né, outro grande autor da nossa literatura. Então, ele produziu esse trechinho aqui contando para a gente a respeito do período em que ele ficou internado por causa da sua dificuldade respiratória, né? O Manuel Bandeira teve, né, tuberculose, e essa doença lhe deixou sequelas, né, que ele arrastou ao longo da sua vida toda. E isso vai impactar muito a produção poética do Manuel Bandeira, isso vai impactar muito a forma como ele pensa a poesia, né? Por exemplo, quando ele escreve Vou-me embora para Pazárgada, né? Para dizer que ele precisa ir para um lugar onde ele consiga desempenhar as atividades que ele quer, para conseguir, né, fazer aquilo que uma pessoa saudável conseguiria. Um outro jeito de escapar, né, é a infância. Então você vai encontrar esses dois relatos muito fortes na poesia do Manuel Bandeira, né? O escapismo, seja para a Pazárgada, né? Seja para o sonho, seja para um amor delirante, e a infância, né? Que é o momento anterior à doença dele. Mas beleza, né? No relato de memórias do autor, então, de novo, né? A gente tem aqui a recordação. No relato de memórias do autor, entre os recursos usados para organizar a sequência, então, de novo, né, a sequência dos eventos narrados. Destaca-se a construção de frases curtas, a fim de conferir dinamicidade ao texto. Presença de advérbios de lugar para indicar a progressão dos fatos. Alternância de tempos do pretérito para ordenar os acontecimentos. Inclusão de enunciados com comentários e avaliações pessoais. E alusão a pessoas marcantes na trajetória de vida do escritor. Tá? Então temos as alternativas, quero que você pense também, né, no que tá mais bacana aí para esse item, né, para essa questão do Enem. E agora vamos olhar para o Enem de 2017, outro item. Querido senhor Clemens, sei que o ofendi porque sua carta, não datada de outro dia, mas que parece ter sido escrita em 5 de julho, foi muito abrupta. Eu a li e reli com olhos turvos de lágrimas. Não usarei meu maravilhoso broche de peixe-anjo, se o senhor não quiser. Devolverei ao senhor, se assim me for pedido. Tá? Então, JC Oates, descanse em paz.
publicado em São Paulo pela Leia. Nesse fragmento de carta pessoal, quanto à sequenciação dos eventos, reconhece-se a norma padrão pelo ou pela, colocação pronominal em próclise, uso recorrente de marcas de negação, emprego adequado dos tempos verbais, preferência por arcaísmos como abrupta e turvo, presença de qualificadores como maravilhoso e peixe-anjo. Então, né, pense aí nessas alternativas, né? E aí você vai perceber o seguinte, né? Olhou, caso você esteja vendo o vídeo aí, né? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho, tá? E aí me diz. Para a primeira questão, você pensou em marcar essa alternativa aqui? A segunda questão, você pensou em marcar esta alternativa aqui? E para a terceira questão, você pensou em marcar esta alternativa aqui? Pois é, olha só que interessante. Então, assim, parece que a gente está percebendo que o Enem cobra um conteúdo, mas ele cobra de um jeito muito especial. Quando a gente fala de progressão temática, tá? Quando a gente fala de progressão temática, a gente consegue, deixa eu pegar a caneta aqui, a gente consegue dar um nome menos pomposo para ela, tá? Progressão temática, a gente pode chamar de coesão. Então, assim, né? Tem gente que chama de progressão temática, mas tem gente que chama simplesmente de coesão. Então, nas narrativas, tá? Pode acontecer a coesão de várias maneiras, né? E ao longo do curso a gente vai discutir coesão a fundo, mas eu quero que você perceba que a coesão em narrativas é muito fundamentada nos empregos dos tempos verbais. Então, olha só, quando a gente fala da progressão temática, a gente está pensando justamente nessa articulação aqui, ó. Certa vez minha mãe surrou-me com uma corda nodosa, com uma corda com nós, né? A mãe foi lá e bateu no menino com a corda com nós, né? Que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia. Olha só, você tem aqui pretérito perfeito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, pretérito perfeito. Enrolaram-me, pretérito perfeito, em panos molhados, com água e sal, e houve, pretérito perfeito, uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, pretérito imperfeito, condenou, pretérito perfeito. O procedimento da filha, e esta afligiu-se, pretérito perfeito também. Irritada, ferira, ferira, pretérito mais que perfeito. Não guardei o ódio a minha mãe, o culpado era, pretérito imperfeito nó. Você tem, né, esses tempos verbais aí que vão se alternando, né? São os pretéritos perfeito, imperfeito e o pretérito mais que perfeito, que é um pretérito anterior, um pretérito que vem antes, né? Então, minha mãe ferira-me. Em português brasileiro, a gente diz tinha ferido, havia ferido, né? A gente usa uma perífrase verbal. Então, né, quando a gente fala de progressão temática no Enem, isso quer dizer coesão. Uma das formas de obter coesão nas narrativas é empregando alternância de tempos no pretérito. E é justamente isso que responde à segunda questão. Em junho de 1913, embarquei, olha aqui o pretérito perfeito, para a Europa, a fim de me tratar num sanatório suíço. Escolhi
O de Clavadel, pretérito perfeito de novo, porque a respeito dele me falara João Luz, olha o pretérito mais que perfeito aparecendo, essa alternância, né? Então que ali passaram o inverno, pretérito mais que perfeito, mais tarde vim, pretérito perfeito, a saber que antes de existir no lugar um sanatório, lá estivera, olha o mais que perfeito. Talvez o meu predileto está datado, tal, fiquei na Suíça até outubro de 1914, tá? E aqui, né, na terceira questão, de novo, a ideia de sequência de eventos. Nossa, se bateu o olho na questão, tá falando de sequência de fatos, de sequência de eventos, de progressão temática. Bom, progressão temática é coesão, sequência de eventos, né? Tá falando de verbos, tá? Então, são questões que exploram o emprego dos tempos verbais. Olha lá, sei que o ofendi, pretérito perfeito, pretérito perfeito. Não datada, tal, mas que pareceu, pretérito perfeito, ter sido escrita, né? Aqui você tem uma forma de pretérito composto, né? Parece ter sido, tá? Aqui, né? Li, reli, tá? De novo, pretérito perfeito. Aí começa, né? O futuro do presente aqui, o futuro do presente aqui, tá? Então, né? Se assim me for, tá? Futuro do subjuntivo. Então, você tem essa alternância também dos tempos verbais. Percebeu? Então, é isso que eu quero dizer com sistematizar os conteúdos do Enem. Né? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui num próximo conjunto de questões. Né? Então, existem questões no Enem que vão cobrar sobre a tipologia textual. Tá? Então, simplesmente você saber se um texto é descritivo, narrativo, expositivo, argumentativo ou injuntivo, né? Lembrando que são 5 tipos textuais, você consegue matar muitas questões, tá? Então, esse é um tipo de questão super recorrente no Enem. Olha só, Enem de 2020, né? A prova mais recente. Caminhando contra o Vento, é uma canção do Caetano Veloso chamada Alegria, Alegria. Caminhando contra o Vento, sem lenço e sem documento. No sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bombas e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. Tá? Então, olha que bacaninha, né? Você tem aqui essa canção do Caetano que se apresenta para a gente, tá? E aí, olha só o enunciado. É comum coexistir em sequências tipológicas, tá? Então, de novo, né? O Enem tem um jeitão de perguntar as coisas. Quando o examinador fala de sequência tipológica, em um mesmo gênero textual, ele está falando, né, justamente dessas formas de organizar o texto, né? Descrição, narração, exposição, argumentação e injunção, né? No curso eu vou destrinchar essas ideias, né? Mas aqui você consegue perceber o seguinte, né? Essa canção tem uma estrutura evidentemente narrativa, né? Você consegue perceber que o eu lírico conta uma história para gente, né? Que ele está caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro ele vai, né? Ele segue e é por isso que a gente fica muito à vontade para marcar, né, a ideia aqui de que esse texto é um texto narrativo e descritivo. Tá? Narrativo, porque o enunciador conta sobre suas andanças pelas ruas da cidade,
né? E é descritivo, porque ele descreve o que está acontecendo enquanto ele vê, né? É muito comum que a gente tenha textos narrativos e descritivos. A descrição aparece como uma ferramenta da narração, né? É exatamente isso que você consegue observar aqui. Então, de novo, quando a gente fala, tá, no Enem sobre os tipos textuais, a gente está pensando, né, justamente nessas formas de organização, nessa tipologia, tá? E a partir da tipologia é que a gente vai confeccionar os gêneros textuais. Então, como eu te disse, por exemplo, né, um conto, tá? É narrativo e descritivo. Da mesma forma que uma piada pode ser narrativa e descritiva. Da mesma forma que essa canção pode ser narrativa e descritiva. Ou seja, né, a gente tem esses tipos subjacentes, esses tipos por baixo dos gêneros textuais, tá? E você vai encontrar algumas tantas questões que vão te perguntar sobre os tipos e outras sobre os gêneros. Essa questão aqui de 2018 do Enem PPL vai explorar justamente essa noção, né, da especificidade do gênero textual. Então é muito importante que você conheça, né, notícias, reportagens, resenhas, relatos, que você consiga reconhecer um texto, né, a partir desse olhar. Então eu olho para o texto e eu consigo encontrar nele características que me dizem que ele é um relato, né, ou que ele é uma resenha, e assim por diante. O Enem quer isso de você, né? Então, quando a gente fala que a prova do Enem é uma prova de leitura, não é uma prova de leitura no sentido de que, você vai ler ali qualquer coisa e ponto. É uma prova de leitura no sentido de que você vai colocar sua experiência leitora para funcionar, né? Então, veja só, filha do compositor Paulo Leminski lança disco com suas canções. Lemins Canções dá novos arranjos a 24 composições do poeta. Frequentemente, a cantora e compositora Estrela Ruiz é questionada sobre a influência da poesia de seu pai, Paulo Leminski, na música que ela produz. A minha infância foi música. Música, música, música. Responde veementemente, lembrando que antes de poeta, Leminski era compositor. Estrela frisa a faceta musical do pai em Lemins Canções. Duplo, o álbum soma essa noite, Vai Ter Sol, com 13 composições assinadas apenas por Leminski. E Se Nem For Terra Se Transformar, que tem 11 parcerias com nomes como sua mulher, Alice Ruiz, com quem compôs uma única faixa, Itamar Assunção e Moraes Moreira. Né? M. Bonfim, disponível ali no culturaestadão.com.br, tá? Então, olha que interessante. Você tem aqui, né, algumas informações que te ajudam a ir captando qual é o gênero textual de que a gente está falando, né? Veja você que a gente tem aqui, né, meio que de cara, assim, essa perspectiva de que, veja, né, o texto foi publicado num jornal, tá? Então, né, a gente começa a conduzir a nossa leitura por aí, né? Esse texto é um texto que apresenta, olha só, um título, né? E um subtítulo, tá? Legal. Então, os gêneros textuais são caracterizados por meio de seus recursos expressivos e suas intenções comunicativas. Esse texto enquadra-se no gênero? Será que é uma biografia, um relato, uma notícia, uma resenha, uma reportagem? Né? Pois bem, se você
assinalou a alternativa C, mandou benzaço, né? Então, às vezes, o título da notícia a gente chama de manchete, né? O subtítulo é a linha fina, tá? Na linguagem jornalística, no jargão jornalístico, o primeiro parágrafo é o chamado lead, né? Então aqui a gente tem, né, logo de cara o seguinte, né? É um acontecimento. A filha do Paulo Leminski lançou um disco com as canções, né? Chamadas Lemins Canções, né? Como é que é? São 24 composições do poeta, tá? Então, o primeiro parágrafo, a manchete e a linha fina, né, obedecem àquela organização que a gente chama de pirâmide invertida, né? Quem me segue lá no Instagram viu que eu fiz uma postagem recente sobre isso. Então, a pirâmide invertida, tá? Diz que a notícia é mais informativa no seu início, né? Então, quanto mais no começo, mais informativo. Mais para o final, bom, você tem o destrinchamento, o detalhamento, né? Daquilo que já foi exposto em cima, tá? Então, a percepção da tipologia e dos gêneros textuais é absolutamente fundamental para que você mande bem no Enem de linguagens, tá? Então, de novo, né? Eu não sei como estudar linguagens porque é só interpretação de texto. Claro que não, né? E isso é muito importante. A gente está 4 semanas da prova, um mês da prova, né? Você precisa de um estudo direcionado, você precisa de um estudo bem conduzido, tá? A seguir, né? Mais exemplos aqui que eu trago. Olha só, de novo, a ideia da tipologia textual, tá? Duas questões, eu não vou fazer a leitura exaustiva, porque eu tenho muita coisa para falar ainda, né? Mas olha só, uma questão do Enem PPL de 2016. Você tinha lá, né, um trechinho de uma canção do Cazuza, né? E aí o enunciado nos diz assim: todo gênero textual, olha aqui, né? De novo, a gente está caminhando em torno da mesma ideia. Todo gênero textual apresenta elementos constitutivos que condicionam o seu uso em sociedade. A letra da canção identifica-se como gênero ladainha, né? Então, assim, você tem aqui, né, uma canção, mas essa canção faz uma evocação a um certo tipo de oração, né? Ela faz referência, ela se apropria desse modelo, tá? De uma espécie de oração, né? De uma ladainha dirigida ao Senhor, tá? Mas o que me interessa aqui mesmo desse enunciado, né? Não vou fazer a questão propriamente, mas olha só, pela utilização da sequência textual. Então, de novo, é um passo muito importante para o seu sucesso no Enem, perceber o vocabulário que ele usa, né? Então, aqui, ó, ele está chamando a tipologia textual de sequência textual. Então, às vezes, você pode encontrar, né, tipologia textual, sequência textual, para falar o quê? Para falar de novo a mesma coisa. É expositivo, é narrativo, é injuntivo, é descritivo, é argumentativo, né? Se você sabe, né, o funcionamento das tipologias, você consegue reconhecer esse texto aqui como um texto injuntivo, né? As injunções vão pedindo a colaboração, a participação do ouvinte, do leitor, né? Os textos injuntivos costumam ter verbos no imperativo. Então, por exemplo, uma receita,
né, uma receita de bolo, uma receita de carne, uma receita do que for, né, vai ter verbos no imperativo, misture os ingredientes, né, separe as gemas das claras, né, acrescente o fermento, a farinha e assim por diante. Tá? Manuais, né, manuais de instalação de equipamentos vão dizer, né, conecte a porta, o cabo A, a porta B, né, e assim por diante. O cabo RJ45 no conector, né? Então você vai ter essas injunções, essas ordens, tá? É exatamente o que acontece aqui, né? Então, ó, de novo, Enem 2018 PPL, né? Tá lá, cores do Brasil, você tem um textinho, tal, e ele vai falar, né? Na organização desse trecho, predomina o uso da sequência, né? Então, em vez de chamar de tipologia, nessas duas questões ele chama de sequência. Então, uma sequência injuntiva, argumentativa, narrativa, descritiva ou expositiva, né? É um texto expositivo, tá? De novo, né, minha preocupação é te mostrar que há uma constância nas questões do Enem, tá? Então depois, né, você que está vendo o vídeo gravado, tal, pausa, né, dá uma olhada aí com carinho, né, e veja como funciona essa organização expositiva, tá? A seguir, né, peguei aqui mais duas questões para demonstrar uma outra coisa, tá? Essas duas questões aqui vão servir para a gente pensar a respeito de como o Enem cobra literatura, tá? Então, assim, eu estou antecipando nessa aula zero algumas coisas que a gente vai falar com mais vagar no curso, mas assim, né, de cara eu consigo adiantar para você, né, que você pode estudar, tá? Modernismo mais do que qualquer outra escola literária, tá? Pode, assim, mas tranquilamente, tá? Dá a seguinte ênfase. Pensa assim, né? Cronologicamente, a gente começa a falar de literatura em língua portuguesa lá na Idade Média, né? Então você fala lá de trovadorismo, depois de trovadorismo humanismo, depois o classicismo, tá? E depois você segue, né, com o barroco aí chegando no Brasil, né? Tem um quinhentismo que é super discutível, né? Por exemplo, a Carta de Caminha, será que a literatura brasileira, né? Opa, um português escrevendo sobre o Brasil, tal, mas enfim, né? Temos aí um quinhentismo, temos o barroco, chamado de seiscentismo, depois disso temos o arcadismo, né, chamado de neoclassicismo também, depois romantismo, depois a gente chega no século XIX e essa delícia, né, no século XIX a gente tem uma porrada de coisa, o romantismo segue, aí a gente tem o realismo, a gente tem o naturalismo, que é o seu braço mais exacerbado, né? A gente tem o simbolismo, a gente tem o parnasianismo, aí já adentrando ao século XX, de repente chegam as vanguardas europeias, né? Então, cronologicamente, é isso. O que é que você vai fazer? Você vai inverter a ordem e vai valorizar do modernismo para trás, tá? Então, começa a dar muito peso, tá? No modernismo e nas vanguardas europeias que vão influenciar o modernismo. E daí, né, para os anteriores, tá? Então, ênfase total nisso, porque é o que mais cai, né? Cai em toda a versão, seja na versão regular, seja na segunda aplicação, né? Aliás, é importante que você perceba, todos os itens são tirados do mesmo banco de dados. Se o Enem tiver 10 versões ao longo do ano, né, 10 aplicações ao longo do ano, essas questões vão ser retiradas do mesmo bolo, né? Então, a probabilidade de você se deparar com questões muito parecidas é altíssima, né? Já que elas são elaboradas a partir de uma mesma matriz. Então, né, aqui você tem, né, a cobrança de uma perspectiva,
né? Assim, e aí esse cara, né, olhando para uma vanguarda europeia, ele é, né, preconceituoso, conservador, preciosista, nacionalista, eclético, né? Qual é a postura dele, né? Pausa, leia com carinho, né? E você vai ver que ele tem uma postura conservadora, né? Aqui, olha só, mais uma questão da mesma prova de 2019. Aliás, né, nessa prova em específico, você tinha uma questão e outra questão, as duas estavam seguidas uma da outra, né? Na versão de prova que eu peguei, salvo engano, era a prova azul, tá? Você tem um trecho do Manifesto Futurista, né? Então, se você estudou o futurismo, você não precisa nem perder o tempo lendo, né? Perder tempo lendo. O professor de interpretação de texto falou que não precisa ler. Não, veja, a prova do Enem é uma prova que te cobra velocidade, então não dá para você ler minuciosamente tudo. Se você passa os olhos, vê que é um manifesto futurista, você já leu, você já estudou, cara, você não precisa ler de novo. Né? E isso faz com que você perceba, né, que é uma das características aí dessa estética, da estética futurista, né, a inovação tecnológica. O futurismo é fascinado pela máquina, pelo motor, né, pela eletricidade, pela velocidade, e o futurismo é absolutamente iconoclasta. Ele odeia, né, os museus, as bibliotecas, as academias, né, academia no sentido intelectual, evidentemente, né, a academia de letras, né, a academia de belas artes, tudo isso para o futurista é uma aberração, né? A piração dele é com o futuro, com a inovação tecnológica, tá? Então, esse tipo de cobrança é absolutamente recorrente, tá? Aí a gente tem mais uma questão, tá? Uma questão da prova de 2016 PPL. Olha só, né? Você passa os olhos aqui, né? E vê essa obra, né? A hieroglífica dinâmica do Baltabarran, né? Baltabarran era uma casa noturna, digamos assim, né? Eu ia falar um prostíbulo, mas acho que pegaria mal, né? Uma casa de tolerância, né? Mas acho que pegaria mal. Então, assim, né? Era um lugar, né? Onde moças prestavam serviços sexuais aos clientes, né? E aí você tem, né? Essa zona, salvo o trocadilho visual, né? Essa confusão toda e tal. E aí o texto 2, olha lá, a existência dos homens criadores modernos é muito mais condensada e muito mais complicada do que a das pessoas dos séculos precedentes. A coisa representada por imagem fica menos fixa, o objeto em si se expõe menos do que antes. Uma paisagem rasgada por um automóvel ou por um trem perde em valor descritivo, mas ganha em valor sintético. O homem moderno registra 100 vezes mais impressões do que o artista do século XVIII, né? Funções da pintura. Legal. A vanguarda europeia, evidenciada pela obra e pelo texto, expressa os ideais e a estética do. E aí você tem alternativas. Cara, de novo, se você estudou, se você deu atenção, né, para as vanguardas europeias, você mata essa questão com facilidade, tá? Você passa os olhos aqui e vê, né, que de novo o futurismo aparece na prova do Enem, tá? Quem estudou mais ou menos pela metade ficaria em dúvida entre futurismo e cubismo, tá? Mas uma distinção muito bela, né, entre as duas vanguardas é a de que, né, no cubismo é como se você desse a volta no objeto e você conseguisse ver, né, as diferentes faces de um mesmo objeto, né, como se o 3D se decompusesse diante dos seus olhos. Agora, né, no caso do futurismo, é como se a paisagem desse a volta em você,
né? E é isso que você sente aqui. É como se caísse, cara, numa loucura, num turbilhão, né? Então, o futurismo, que propõe uma nova estética baseada nos valores da vida moderna, é o que você tem aqui nessa imagem e é o que você tem descrito, né? Aqui o automóvel, né? O trem, tá? Que ganha em valor sintético com a velocidade, né? Belezinha, então. De novo, fica a dica, né? As vanguardas europeias, né? A gente vai, ao longo do curso, falar de cada uma, dos seus detalhes, suas características, ver como isso pode aparecer, como pode ser cobrado, tá? E um último tipo de questão que recorrentemente aparece, né? São essas questões de arte, né, da observação, da percepção artística a partir, né, de obras, né, a partir de esculturas, muitas vezes, né, você se depara aí com fotos de instalações, né, e por aí vai. Então tá lá, ó, texto 1, o Greenberg fez uma estrutura vertical dupla, tá? E aí o texto 2, né, é uma urna cerimonial marajoara, tá? As duas imagens são produções que têm a cerâmica como matéria-prima. Então, olha que legal, né? Texto 1, né? Você tem aí uma escultura que é feita com cerâmica, né? Texto 2, você tem, né, uma urna feita de cerâmica. Tá. A obra Estrutura Vertical Dupla se distingue da urna funerária marajoara ao evidenciar a simetria na disposição das peças, materializar a técnica sem função utilitária, abandonar a regularidade na composição, anular possibilidades de leituras afetivas, integrar o suporte em sua constituição. Bom, olha que interessante, né? Aqui a gente consegue perceber o seguinte: o cara pede para você contrastar essas duas obras de arte, né? E ao contrastar essas duas obras de arte, a gente entra numa discussão que é absolutamente fulcral, né? Ela é absolutamente nuclear na compreensão da arte no século XX. É a ideia de que, poxa, né? A arte tem que ter função, a arte tem que ter utilidade. Pois olha que interessante, né? Na antiguidade, tá? E isso em diferentes culturas, né? A arte aparecia como adorno. Então você tinha, né? Não um objeto simplesmente, né? Você tinha um objeto enfeitado. A arte muito provavelmente surge utilitária. E é, né, isso que você consegue perceber numa urna cerimonial. Isso aqui é uma urna, é um vaso, serve para alguma coisa, né? Já essa estrutura vertical dupla do Greenberg, ela não tem, assim, né, uma utilidade, digamos, além da apreciação estética, além daquilo que causa, né, nos seus sentidos. Então, o que você tem aqui é, evidentemente, né, a ideia de que será que a arte pode ser arte pela arte, né? Então, isso faz com que a gente marque a alternativa B, né? Essa estrutura aqui materializa a técnica, né? Ó, o cara foi lá, empilhou as coisinhas, tá, em cerâmica, sem função utilitária, né? Então, é a técnica pela técnica, é a arte pela arte. Mas uma discussão absolutamente recorrente nos estudos artísticos, tá? A gente vai discutir bastante isso no curso também. Tá? Então, assim, né, qual é a estrutura do nosso mini curso, né? Um curso super rapidinho, tal, mas que eu tentei condensar e sintetizar mais ainda nessa aula zero, tá? A gente vai ter
3 aulas, né? Você deve ter lido quando preencheu o formulário lá que eu coloquei, né? O linkzinho tal no Instagram, enfim, ou se você veio pelo canal do YouTube também, de qualquer forma, né? Você deve ter lido lá no formulário que a gente vai ter 3 aulas, sempre de 1 hora, né? Como essa aulinha aqui, que eu estou chegando, já caminhando para o final dela, né? Serão 3 aulas tratando, né? A primeira aula, mais ou menos na sequência que a gente viu, né? Aspectos gramaticais, a gente vai falar de verbo, vai falar de funções da linguagem, vai falar de coesão, né? A segunda aula tem a ver com questões de interpretação, né? Mais especificamente, a gente vai falar de especificidades dos gêneros textuais, de tipologia textual, e até aquelas questões, né, em que você tem que fazer checagem de leitura mesmo, apreensão e compreensão, tá? Tudo isso vai estar na aula 2. E na aula 3, a gente vai ter, né, a percepção literária, né, como eu disse, majoritariamente do modernismo, né, a gente vai falar de modernismo bastante e tal, a gente vai falar das vanguardas europeias, evidentemente, né, e dos elementos das artes plásticas, né, tudo isso está na aula de número 3. Legal, né? Como você deve ter lido lá, eu simplesmente copiei do formulário, né? Qual é o preço por este maravilhoso mini curso, né? R$ 90, tá? R$ 30 por semana. Claro, você vai pagar de uma vez, né? E aí são 3 aulinhas, tá? Mas dividindo, né? R$ 30, cara, é menos que uma pizza, né? Na semana. Então, R$ 30 aí por aula, R$ 90 no total, tá? E você vai ter dicas absolutamente matadoras, né? Dicas aí para conseguir olhar para a prova de linguagens como você jamais olhou antes, né? Você vai conseguir olhar ali por entre as linhas da Matrix, tá? Então, esse é o investimento que pode mudar a sua trajetória acadêmica, tá? Como é que eu vou aceitar os pagamentos? Sempre via Pix, tá? Questão de linguagem, @gmail.com. Fez o pagamento? Legal. Me manda um e-mail nesse mesmo endereço aqui, tá? Para confirmar. Manda uma cópia do comprovante, tá? Só para dizer, olha, sou eu, fulano, né? Eu vou te responder esse e-mail com um link para as próximas aulas, que aí, né, serão fechadas e tal. Esse vídeo que a gente está produzindo agora vai ser colocado no YouTube posteriormente e tal, mas das aulas não, né? As aulas vão ser um curso fechado mesmo, evidentemente, só para quem pagou, tá? Então é isso, tá, minha gente? Agradeço muito, muito mesmo o carinho, a atenção de vocês, tá? E eu finalizo a gravação por aqui. Um beijão, vida próspera, feliz e ativa para vocês. E a gente se fala então, né, no nosso curso.